Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículos 1 a 22. A missão do Paráclito. Continuação das predições de Jesus quanto às perseguições de que serão vítimas seus discípulos e quanto ao futuro advento do Espírito da Verdade e a sua missão. Número 363. Pois que as palavras de Jesus abrangem, conforme ao seu pensamento, a época em que foram ditas e o futuro com relação a essa época, temos que vos dar sobre elas explicações especiais. Versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Quer isso dizer, a fim de que, estando prevenidos da sorte que todo missionário deve esperar entre espíritos atrasados, a aceiteis como uma consequência inevitável. Essas palavras, dirigidas por Jesus a seus discípulos, encerravam também uma advertência para todos os que, como apóstolos, então e de futuro, desempenhassem a missão de espalhar a verdade em meio atrasado e refratário. Elas se aplicam igualmente nos vossos dias e nos tempos vindouros, aos apóstolos da nova revelação, os quais devem todos aceitar a sorte que os espera, nos meios em que houverem de executar a sua tarefa, de acordo com o estado de progresso e civilização dos espíritos a quem se dirigirem. Versículos 2 a 4. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. O pensamento de Jesus, ao falar desse modo, abrangia todos os que, em todas as épocas, como seus discípulos, hão pregado, pregam e pregarão a verdade, combatendo os abusos e os vícios. Os que hão praticado a intolerância, o fanatismo, a perseguição dos discípulos e lhes deram a morte, acreditando que faziam coisa agradável a Deus, assim procederam porque não conheciam o Pai, que é o Deus de amor, que é o amor universal, infinito, e porque não conheciam a Jesus, que era o emissário do Senhor, o emblema da lei de amor, nem a grandeza e o objetivo da sua missão, que era a regeneração da humanidade pela justiça, pelo amor e pela caridade, conseguintemente pela fraternidade entre todos os homens. Os que, desde o tempo em que os apóstolos desempenharam a sua missão até os vossos dias, têm praticado a intolerância, o fanatismo, a perseguição, têm vertido o sangue humano, acreditaram sempre estar praticando atos agradáveis a Deus e assim procederam porque também não conheciam a Deus nem a Jesus. Desconheceram a um e a outro e os ultrajaram, calcando aos pés a lei de amor que implica a liberdade do Senhor, isto é, a liberdade da razão, da consciência, o livre exame e, portanto, a tolerância e a caridade. Ó homens,
não repilais a luz e a verdade que vos traz a nova revelação, trazendo-vos o conhecimento do Pai e de Jesus. Quando os conhecerdes, não praticareis mais a perseguição, nem moral, nem física. Não mais derramareis o sangue humano, seguireis impelidos pelo Espírito da Verdade a senda do progresso, com essa liberdade que Deus outorgou ao homem como apanágio do seu livre-arbítrio, da sua razão, da consciência e da qual sabereis então servir-vos praticando a tolerância e a caridade. Versículos 5 a 7. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Durante a missão de Jesus, importava que os apóstolos e os outros discípulos se conservassem na incerteza quanto à natureza dessa missão e às suas consequências. Somente depois de ser consumado o sacrifício do Gólgota, tinha ela que lhes ser revelada. Os Espíritos do Senhor, seus mensageiros, eram, como sabeis, o Paráclito que Jesus lhes enviaria a inspirá-los e guiá-los no desempenho da missão que lhes cabia. Esse Paráclito era, para a época, uma personificação do Espírito da Verdade, e os apóstolos também o haviam de ser, visto que igualmente eram mensageiros do Senhor, missionários encarnados para espalharem pelos homens a luz, a ciência, a verdade correspondente às inteligências e às necessidades de então. Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, não tinha sua personificação e sua missão limitadas pelas missões dos apóstolos. No futuro teria, como teve naquela época e o tivera no passado, de executar a sua tarefa por meio dos Espíritos do Senhor, quer errantes, quer encarnados, seus novos mensageiros, missionários enviados em auxílio do progresso da humanidade para ajudá-la a caminhar e avançar pela senda da verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.